Olá, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui com a nossa live. Exatamente, live, né, do Musicalização do Brasil. E já quero te convidar, eu vou colocar aqui, vou colocar aqui o meu site, tá? O meu site, se você estiver assistindo, se você for assistir pelo YouTube, ou se você for assistir aqui no Instagram vai estar o link do meu site na parte de cima, e principalmente da nossa convidada de hoje também, eu vou colocar aqui em cima. E se você for assistir essa live depois que ela ficar gravada, porque ela fica gravada aqui no nosso Instagram, e depois ela vai lá pro YouTube, tá? Então, geralmente todos os links de todos os materiais que forem comentados aqui vão ser colocados tanto aqui no Instagram quanto no primeiro comentário do YouTube e também na descrição do vídeo do YouTube, tá certo? É isso aí. E você que está assistindo essa live ao vivo, tá? Eu já vou fixar aqui um comentário, que é o do meu site. Lá você vai encontrar vários materiais fantásticos, tá? Que é o musicalizaçãodobrasil.wordpress.com/. Exatamente. E lá vocês vão encontrar vários materiais. Tem pós-graduação, materiais, cursos, e-books, enfim, uma grande infinidade. Tem uma página lá de contação de histórias, tem uma outra página lá, um outro menu, né, que tem vários materiais gratuitos, que é só você entrar lá no site que você já vai baixar. Dá uma passeada lá, musicalizaçãodobrasil.wordpress.com/. Leandro, é muito grande o site. Se você digitar no Google Musicalização do Brasil, vai dar a primeira página lá. Muito fácil de encontrar o nosso site, tá certo? E vou dar aqui a boa noite, né, a todos que estão entrando. A Carla, a Daniele. Legal, tá entrando, tá começando a entrar. Quem mais aqui? A Carminha. Boa noite, galera. Não sei se na hora que vocês estiverem assistindo essa live vai ser à noite, tá, gente? Então, bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai ver também essa live depois que ela estiver gravada e postada aqui no nosso Instagram e no nosso canal do YouTube. Tá certo? Fantástico! E hoje eu trouxe uma pessoa especial que vai falar do seu material. Hoje nós vamos falar de um material muito grande que ela montou, tá? Mas eu vou deixar que ela conte isso para nós. Exatamente. Musicoterapeuta, tá? Idealizadora da proposta pedagógica musical em musicoterápica. Nossa, que nome complicado, né? Som na Caixa, vivências musicais, coordenadora do espaço Som na Caixa, professora, né, das especializações em arte e educação para o ensino de música e musicoterapia no Instituto Gradwell. Acredito que seja assim que deve se pronunciar, mas eu vou deixar que ela faça, né, a sua apresentação. Está conosco. Olha ela chegando aí. Uma ótima noite, Karine. Boa Tudo bem noite. contigo? Tudo bem, Leandro? Boa noite. Como você Boa está? Você está noite. bem? Eu tô ótimo, graças a Deus. Leandro, eu vou só Ai, perguntar uma coisa para você, porque eu não estou me vendo, sabe? O Instagram às vezes faz isso. Às vezes você entra numa live e ele fica com a tela escura e está acontecendo isso. eu Você está me vendo bem? isso, galera, vai Eu, respondendo. Quem tá eu, vendo a Karine, dá tô um me- bom. eu estou enquadrada direito porque não tem como eu ver. O enquadramento está direito, vocês estão me vendo direito. Tá. O Instagram faz isso às vezes. O Instagram tem que melhorar muito, viu? Ainda ele tem umas coisas estranhas. Mas muito obrigada. É Muito verdade. obrigada, Leandro, pelo convite, viu? Agradeço.
boa noite para todos que estão chegando, né, para essa conversa. É um privilégio poder Exato. estar nas redes, né, para comunicar com as pessoas. É um privilégio poder falar com as pessoas. E muito obrigada pelo convite. Ou sempre que puder, nós vamos estar marcando aí lives para estar divulgando o seu material. É um material muito rico. Vejo que as pessoas gostam muito dos seus materiais, né? Tudo que você produz, tudo que você faz, acredito que é um material feito com muito carinho, muito amor. E acredito que as pessoas têm gostado bastante, têm contribuído para que esse material, né, possa alcançar aí muitas e muitas pessoas que estão aí saindo da faculdade, estão, porque eu vi que é um material muito rico pela questão, acredito que de terapia, né? Então, você é musicoterapeuta, você trabalha nessa área, né, da musicoterapia, você tem um Uhum, espaço. uhum, Estou tratando desse assunto por quê? Porque as pessoas, muitas vezes, têm esse grande problema de falar assim, porque eu me formei em licenciatura, será que eu sou professor de musicalização? Será que eu consigo trabalhar com musicoterapia? E acaba virando uma bagunça. uhum. Musicalização é uma coisa, musicoterapia é outra coisa, é outro É, caminho. mas E hoje, isso é importante, assim, traçar o perfil, né? O perfil. E a música, ela é um campo de conhecimento, né? Ela é um campo epistemológico vasto. Então, você dentro da música, você pode trabalhar com a parte de performance, você pode trabalhar com a parte da educação, a parte de pesquisa, né? A parte da musicologia, pode trabalhar com a sim, musicoterapia, né? A etnomusicologia. Então, o campo é vasto. Realmente há muito há muito o que se explorar. Muitos desses campos têm interfaces, claro, eles dialogam. Nós precisamos estar bebendo sempre do campo um do outro, mas existem, claro, essas limitações no sentido de demarcar o espaço. Então, existe realmente o espaço da educação musical e existe o espaço da musicoterapia, né? Essa diferença existe. Existe uma formação específica para o educador musical e existe uma formação específica para o musicoterapeuta. Claro que você pode, né, no meu caso, eu era uma educadora musical, eu tinha a licenciatura em música e depois eu fiz a especialização, porque aqui no Brasil ainda existe essa possibilidade, né? Nós ainda temos poucos, vamos dizer, pouco território de formação pensando. Nós não temos muitas graduações em musicoterapia no Brasil. É algo que eu acredito que irá ainda, haverá um crescimento, porque existem questões ainda relacionadas à política, né? A classe em si, a musicoterapia, ela tem ainda, está nos trâmites a sua regulamentação nesse sentido, né? Do mesmo jeito que o médico, ele é regulamentado, né? Ele tem algumas profissões têm uma regulamentação, o musicoterapeuta ele está lutando por isso. Quando isso acontecer, essa sim, regulamentação, que inclusive estamos num momento muito feliz desse processo, né? Tem um projeto de lei, uma PL, que os musicoterapeutas estão, né, militando para regulamentar, porque ela já é uma profissão, já existe a numeração, né? Existem as associações, existe já estatutos, né? Existe um certo, vamos dizer, um campo legal da musicoterapia, mas ela ainda não é como a medicina, que tem, vamos dizer, a ordem, né? A OAB tem a sim, ordem, a exatamente. medicina tem os conselhos, né? O correto é conselho, né? Medicina, odontologia, a musicoterapia ainda não tem conselho. Mas nós vamos chegar nesse ponto. E então, por isso que as especializações em musicoterapia, elas têm crescido, porque ainda é possível no Brasil você ser um musicoterapeuta a partir de uma formação de pós-graduação. Então, aproveitem, né? Esse é o recado que eu tenho para dar, aproveitem, porque um dia, quando a regulamentação sair, apenas os graduados, quem fizer a graduação, que é um curso mais longo, Exatamente. né? Um curso de mais de 4 anos,
Então, aproveitem. Enquanto existir a especialização, procurem uma especialização que é recomendada pela UBAN, que é a União Brasileira de Musicoterapia, que tem alguns aspectos que devem ser observados, como ser presencial, ter o estágio supervisionado com a carga mínima de horários, algumas disciplinas. Então, busquem e aproveitem, porque o musicoterapeuta, ele é uma profissão que está, vamos dizer, no Brasil, ela está em crescimento no sentido, porque as evidências têm demonstrado do valor da musicoterapia e no campo da saúde, da atuação com algumas áreas específicas. E se você é educador musical, você só tem a ganhar sendo musicoterapeuta, porque a musicoterapia, ela traz um olhar diferenciado para você que trabalha no campo da inclusão, né? Hoje nós temos uma sala de aula crianças com atípicas, né? Crianças que estão, que têm necessidades específicas. Então, se você tem um conhecimento da musicoterapia, isso vai agregar você como professor também. Então, nem que você não queira atuar na clínica, né, ser um profissional só da musicoterapia, mas você pode ser um educador diferente, melhor, né, com um campo ampliado de olhar em relação àquele aluno. E isso é algo muito proveitoso. Por isso que eu sempre indico a todo educador musical que quer ter uma relação, vamos pensar assim, uma relação mais inclusiva, né, com a música, entendendo melhor as especificidades da música no ser, que ela vem de encontro ao ser. A musicoterapia é um ótimo território para você estar, para você estudar. Então, aproveitem enquanto podemos fazer as pós-graduações, né, as especializações. Exato. E sem contar que hoje, né, bom, como eu trabalho em várias escolas, atendo várias escolas aqui na minha região, né, vejo que hoje o índice de crianças, né, especiais, que precisam de tratamento especial, tem bastante, né, na verdade. Não sei se aí na tua região, mas aqui na minha região tem acontecido muito, sabe? De ter criança que tem que ter até um acompanhante, né? Dependendo do grau ali que tem ali de uma determinada especialidade ali, de uma determinada doença, né? Alguma coisa que atrapalhe o desenvolvimento da criança. Vejo, por exemplo, criança autista hoje cresceu muito, né, nas escolas. E a gente sabe, né, que as crianças autistas, ela tem os seus graus, então ela vai aumentando. Eu falo porque eu dou aula para um aluno que, ali em sala de aula, se ele ficar sozinho, tem a pessoa, ele fica correndo pelo pátio, onde eu estiver dando aula. Então, galera, musicoterapia é muito importante. Necessariamente, eu vou dar aula. Então, você se prepara que você vai encarar essa área aí. Dependendo inclusive dependendo das leis e diretrizes, né, de base em relação à escola, é obrigatório o acompanhante, né? Dependendo do seu estado, da prefeitura, nas escolas públicas, né, é preciso ter o professor, né, que tem, dependendo do lugar, tem o nome, né, professor acompanhante, professor volante, um professor para estar promovendo, né, promovendo a aprendizagem, a melhor aprendizagem dessa criança, né, Exatamente. E realmente existem as especificidades, né, na verdade, todos nós temos especificidades. O professor de música, ou de qualquer disciplina, ele sempre deve estar atento às identidades, a tudo que nós temos de especial, às particularidades. Mas nós sabemos que as crianças atípicas, né, elas existem já uma série de manejos que nós podemos ter e que a musicoterapia ela pode auxiliar ao professor de música dentro da sala de aula, incluir no sentido desse aluno estar fazendo música coletivamente com aquele grupo, né? Ele está sendo estimulado a sua musicalidade, se desenvolvendo musicalmente.
né? Então, a musicoterapia com certeza vai trazer muitos ganhos para o profissional, né, da educação musical. Legal. E pessoal, você que está participando, dê coraçõezinhos, compartilhe essa live com o maior número de pessoas que você conhece aí no seu Instagram, tá bom? O Instagram entende que quanto mais vocês dão coraçõezinhos, isso mostra para o Instagram que o assunto que nós estamos falando aqui é relevante para outras pessoas também, tá certo? E eu sei que você está aqui hoje, né, para falar, para ouvir sobre musicoterapia, mas essa mulher, ela tem um material que é fascinante. Se você está assistindo essa live e você ainda não conhece os materiais dela, eu vou deixar todos os links aqui, tá? Quando essa live ficar gravada, você vai vir aqui nessa live, vai clicar no botãozinho aqui do título, vai baixar, vai ter todos os links, você vai conseguir baixar, pegar os materiais, conhecer a página dela, tá certo? Por quê? Vocês estão assistindo, sei que vocês têm esse interesse por musicoterapia. E esse material aqui, ele só serve para educador musical ou ele serve para quem? Quem é o público desse material? Desse combo aqui, Esse sonoridades. combo aí, né, Leandro? Falando dos recursos, né? Os recursos, eles foram desenvolvidos, né? Eles foram desenvolvidos justamente do meu cotidiano, né? Os meus recursos, eles nascem do meu dia a dia, tanto como educadora musical, como mãe, como musicoterapeuta. Então, eles nascem de um desejo de promover, utilizando justamente o jogo, a brincadeira, né, que a brincadeira e o jogo é um percurso metodológico, né, o brincar, o jogar, é uma maneira de estimular a aprendizagem, de estimular a musicalidade. Então, eles nasceram disso, tanto eu como educadora musical, como mãe, como musicoterapeuta. E esses recursos, o Som na Caixa surgiu disso, né? O Som na Caixa, ele surgiu de um desejo de uma professora de música, na época eu era só professora de música, e eu vi essa necessidade dos professores que estavam na formação inicial, né? Quando eles estavam com uma sala, né? Com tantas crianças, crianças diversas, realidades diversas, uma série de conteúdos onde é exigido cumprir. E aí eu parei para pensar, via naquela época a necessidade de haverem mais, vamos dizer, possibilidades para esse professor conduzir o processo. E foi daí que nasceram os primeiros recursos, que antes eles eram físicos, né? Eles eram físicos. Eu fazia físico. Então, era tudo dentro de uma caixinha, inclusive, tudo girava em torno da caixinha, porque eu pensava na facilidade das pessoas transportarem, porque professor de música anda com muita coisa. E aí eu pensava, nossa, vamos tentar pensar num kit onde, com poucos objetos cotidianos, com jogos, esse professor ele consiga desenvolver várias atividades. Então, durante o tempo, se desenvolveu dessa forma física, né? Inclusive, depois vieram os recursos em feltro para trabalhar questões sensoriais, né? Envolvendo também outras possibilidades, o toque, as cores. Mas com, né, o desenvolvimento das mídias, dessa questão digital, eu senti o desejo de fazer recursos nesse ambiente, né? Nesse ambiente, porque tem essa coisa do frete, tem essa coisa também da mão de obra, da mão de obra, né? Porque uma coisa, né? Uma coisa é algo que é feito de forma artesanal, né? O trabalho artesanal, ele tem um valor, ele tem uma riqueza, ele agrega. E aí, o trabalho digital, ele, no caso, também facilita os custos para quem vai consumir, para quem vai comprar, então diminui o custo. E eu passei a desenvolver recursos digitais, onde o próprio educador, o musicoterapeuta, ou o papai ou a mamãe, ele adquire e ele imprime. E aí ele pode colocar numa madeira, pode colocar no EVA, pode colocar no papel e plastificar. Agora, na aula online, ele pode usar também na plataforma do Zoom, do Google Meet, partilhando tela, dependendo da plataforma que ele use. Também, se ele edita vídeo, ele pode usar lá na edição dos vídeos, porque tem
tem os áudios, tem um vídeo, tem as imagens, e tudo vai descrito como utilizar. Então, esses recursos, eles são uma série, assim, esse combo que você falou de forma específica, é um conjunto de várias abordagens dentro de uma busca de estimular justamente essa questão das sonoridades, a escuta, a apreciação. Quais são as sonoridades, né? Que sonoridades existem nesse mundo, né? O que a criança tem ao seu redor, que é musical, que soa. Então, é uma viagem por essas sonoridades, as sonoridades da casa, as sonoridades da natureza, as sonoridades do corpo, as sonoridades dos instrumentos musicais, e todos esses recursos desse combo, eles giram em torno disso. Então, tem um e-book. E você tem alguma coisa assim perto aí de você que você poderia dar Eu um tenho, exemplo? mas eu tenho os Pra gente... físicos. Esse daí eu não tenho, não. Ó, Leandro, que eu tô em casa, eu não tenho, não. Eu posso abrir aqui no computador. Se ajudar, eu posso mostrar no Sim, pelo menos para computador. que Pronto, eu posso, coisa, para que as pessoas eu posso abrir no computador possam. para mostrar, no caso, alguns recursos digitais. E Legal, isso é importante, porque sabe por quê? As pessoas, elas muitas vezes questionam sobre a qualidade, deixa eu só né? procurar aqui, viu, Sobre a gente? questão. Licença aqui, eu tô, né? Eu tô procurando, eu tô sem olhar porque eu tô procurando, viu? Tá, fique em paz. Eu sempre pergunto, galera, sobre isso, por quê? Porque muitas vezes as pessoas questionam: ah, mas o material é de qualidade, né? Tem uma imagem boa, gente, porque às vezes quando a imagem estoura, vou imprimir, a Uhum, imagem fica estourada, é preto, uhum. vem todo esse questionamento. Então, ela abrindo no computador e mostrando pelo menos algumas coisas, você que vai assistir essa live, está assistindo essa live, vocês vão ter uma ideia de como é esse material quando chegar em suas Pronto, mãos. Né? eu vou Acho que é tentar mostrar importante. aqui, tá bem? Eu vou Tá abrir certo. um. Assim, no caso, os recursos que eu disponibilizo nesse combo especificamente, porque eu tenho outros produtos também, eu tenho também um curso online, só que ele é online que é sincrônico. O meu curso você compra, mas você encontra comigo durante 4 sábados. Tem um encontro, né? Ah, que legal. Olha aí, Não é um galera. curso. Eu não sei, Leandro, se tu já tem contato com esse curso. Depois tu dá uma olhadinha lá na Eduz, viu? Você procura? Depois, Vou dar uma olhadinha depois lá, você me manda para viu? mim, você me manda o link e eu Pronto, já disponibilizo aqui também, pronto, galera, pronto. para Eu vocês não sei eu não estarem sei se tendo vocês vão acesso conseguir aí. ver, porque eu não tenho noção de como estão as coisas aqui. Eu não consigo me ver. Eu estou conseguindo ver. Pronto, Vocês estão vendo, galera? Tá pronto, bem, pronto. da coração. Então, ó, esse aqui ele é Legal. um bingo. Ele é um dos jogos do combo, porque o combo tem são mais de um jogo, né? Então, o bingo, Sim, são 6 recursos. você pode ver que ele é todo colorido. Ele é todo colorido. Mas se você quiser imprimir preto e branco, você escolhe na hora de imprimir, né? Ele é, Lembrando uma coisa, gente, sobre preto e branco. Criança gosta de é, cores, tá? Vocês investirem um pouquinho mais no colorido e a sua aula fica porque mais você divertida, porque plastifica, né? Dura. Se você plastificar. Eu tenho professora, terapeuta, que plastifica e usa, né? Usa por anos. Então, ele é todo colorido, aí vem as cartelas, porque como é um bingo, né? O bingo é aquele jogo que você escuta e vai marcando. Então, tem as cartelas, mas além das legal. cartelas, tem também as fichas para fazer o sorteio, porque você vai sortear. Olha, Tem as legal. fichas. Tem também uma caixinha que você imprime para você guardar as fichas dentro. E tem a descrição e as variações, porque eu sugiro outras maneiras de utilizar. Fora a. Ah, Fora o. então uma atividade duas, três. Tem aqui descrito e tem os áudios para você fazer o bingo. Tem os áudios também juntos. Então, tem a descrição, a variação que eu chamo, né? A variação, tem variações. Então, você pode fazer o bingo tradicional e pode fazer outros desdobramentos. Deixa eu abrir aqui outra, tá bom?
Que Outro. legal. Vocês estão vendo, galera, como é importante muitas vezes a gente ter um pouco de acesso, porque às vezes as pessoas falam assim, por exemplo, esse material, não sei quando você vai estar assistindo essa live, mas no momento ele está R$ 50. É isso, né? Exatamente. Tudo certo. São 6 produtos por R$ 50. É uma promoção, né? É uma promoção. É, Exatamente. Só para concluir aqui, às vezes a gente fala assim, ah, mas é R$ 50, mas é bom? Ah, mas R$ 50, não é caro? Ah, mas 50. Olha o tanto de informação. Você tem ó, nós temos aqui, são 6 são 6. recursos. Cada recurso que ela já falou aqui, você pode fazer uma grande variação. Então é um conteúdo muito grande. Esse aqui é o jogo dos pares, que ele trabalha diretamente junto com o bingo também, que é um jogo de pareamento, para você parear os sons do corpo, aí você vai parear. A criança escuta e ela vai parear, né? Porque você recorta, né? São fichas, aí sons dos objetos, colher, som dos instrumentos. Então, tem os pares e você usa os áudios, que são os mesmos áudios do bingo, porque aqui é pareado com as imagens do bingo, mas é um outro jogo. É um outro jogo. Deixa eu abrir aqui o outro, viu? Só um instante. Ah, tem um e-book. Tem um e-book, porque assim, tudo dialoga. Esse combo eu fiz, porque quando eu fiz esses produtos separados, depois eu percebi que eles dialogavam, porque dá para você fazer um projeto de muito tempo. Justamente por causa do... Ele se convida para, por exemplo, esse projeto seu aí, ele dá para fazer o quê? De 1 a 2 bimestres? Tranquilo? Oi? Esse teu material dá para fazer de 1 a 2 bimestres, tranquilo, né? Vamos colocar se aí. você fizer o combo inteiro e você fizer as variações, dá para você ficar um bom tempo tranquilo, né? Um bom tempo tranquilo. Porque tem as variações que eu descrevo, né? Que é você partir daquele... Vamos supor, se você for fazer um bingo, o bingo em si, quando você já vai trabalhar a escuta, vamos supor, você... Quando fala dos objetos de casa que fazem sons, no bingo tem a colher, mas quantos mais objetos tem? Você faz uma exploração desses outros objetos, então cabe ao professor fazer os desdobramentos. Esse aqui é o e-book, que eu digo que é de onde parte tudo, que é a história da menininha que foi explorar os sons que tinham dentro de uma caixa. E esses sons são diversos, né? Tá dando para ver, Leandro? Tá dando. Só traz mais um pouquinho. Pronto. Mais Porque não tem minha tela tá preta, não tem como eu ter ideia. Então, aqui é a história da menininha, né? A história da menininha é um e-book. A história dela, ela é toda, né? A professora faz a narração e utiliza os áudios que acompanham o combo, né? Vamos supor, o som da chuva tem lá, o som da colher tem lá. O som do ukulele tem lá. Então, o e-book, inclusive o e-book é o que eu sugiro fazer primeiro, né? O e-book é o que o professor começa. Que é a história dessa... Ele vai dando um pontapé inicial em tudo, né? Para fazendo aí o restante de todas as atividades. E eu queria saber assim, por exemplo, eu vejo aqui que o seu material, ele é um material aí para terapia, ele é um material... Quem é o público que consome bastante esse material? Por exemplo, se uma professora de educação, uma professora de educação infantil, ela não entende nada de música, tá? Eu sempre gosto de perguntar isso, por quê? Porque às vezes a pessoa fala assim, mas material de educação musical serve para material para professora, né, de educação infantil. Professor generalista, né? O professor generalista, o professor pedagogo, né? O pedagogo, né? Que não tem professor de... Gente, ó, tem umas cidades no Brasil que às vezes a gente fala assim, a gente pensa assim, mas eu acho errado. Eu acho errado ter um professor de artes da aula de musicalização. Mas tem muitas cidades ainda no Brasil que tem falta de um educador musical. Isso é uma questão delicada, né? Exatamente. É uma questão delicada. E ele consegue, usando seus materiais, ele não entendendo nada de música,
ele consegue ali dar os primeiros passos, ele consegue utilizar esse material em sala de aula, mesmo não tendo experiência nenhuma em Pronto, música? Leandro. Assim, eu vou falar de uma questão que eu acho que é importante, né? Já que você tocou, a música é de todos. A musicalidade, ela é ontogênica, ela concerne ao ser, ela é ligada ao ser humano. Então, a professora pedagoga, ela tem a sua musicalidade. O saxofonista formado no bacharelado tem a sua musicalidade. Qual é a diferença entre esses dois seres? É que uma tem essa musicalidade orgânica, essa musicalidade no sentido intuitivo, e o outro tem uma musicalidade que foi especializada, que ele estudou metodologias, abordagens. Essa é a diferença. Mas ambos são musicais. A nossa realidade é muito mais cruel. Ai, se nós pudéssemos ter professores de música em todas as escolas. Nós não temos por várias questões. Primeiro, por questões de políticas. No sentido que eu falo política, gente, não é Sim. partidarismo. Eu estou falando de política pública. Né? Falta professor, inclusive em termos de quantidade. Nós não temos professores. Se hoje no Brasil Exatamente. dissesse assim, todas as cidades do Brasil, toda a escola de educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, vão ter que ter professores de música, nós não teríamos profissionais suficientes. Né? Isso é um dado, é Exato. matemática, é quantitativo. Então, esse é o primeiro problema. Nós realmente não temos mão de obra no mercado disponível. Segundo, é muito mais complexo, porque os editais, muitas vezes os editais, as leis, né? A lei de 2008, depois veio a de 2016, tudo ficou um pouco impreciso a interpretação. Então, as professoras e os professores pedagogos, eles realmente têm que intervir nesse sentido, no bom sentido, eles se tornam arqueeducadores, né? E aí eles fazem especializações, muitos fazem especialização em musicalização, especialização em educação musical, vão correr atrás. E eles vão cumprir um papel, se esforçam bastante, né? Então aí eu vou partir desse princípio. Esse professor, ele pode não ter esse conhecimento tão especializado, mas ele tem um conhecimento no sentido, vamos dizer, que pode fundamentar algumas práticas. Um bingo desse, esse professor, acompanhando o material, estudando, ele vai entender que os sons têm timbres diferentes. E que o timbre do instrumento musical, Exatamente. que tem o timbre de sons da natureza. Então, um professor de educação infantil, mesmo que ele não seja licenciado em música, ele pode trabalhar e conduzir uma criança nesse sentido de entender um pouco melhor, né? Se ele está lá, se a ele foi confiado esse papel, claro que ele era o primeiro que não ia querer. Se tivesse um professor de música, ele era o primeiro que queria, né? Mas ele está lá, ele tem que Com cumprir o certeza. papel, né? A escola deseja isso. Não existe uma política, se for uma escola pública, de ter professor de música. Então, ele pode fazer sim, né? Porque são recursos que eles, vamos dizer, não são tão específicos. Aqui não está ensinando leitura de um sistema ocidental, a pauta, no sentido das claves. Não é isso que nós estamos trabalhando. Nós estamos trabalhando no âmbito da musicalidade, das sonoridades, dessa escuta do mundo, que isso todo ser humano, basta parar em um jardim que ele vai começar a ouvir os passarinhos, a ouvir o som do vento, a ouvir o som do carro que passa. Todo ser humano tem essa acuidade, né? Essa acuidade auditiva. E a pedagoga e o pedagogo podem conduzir. Então, esses recursos são sim, são possíveis de serem usados por qualquer professor. Não é nada extraordinário, pensando, isso é só para o licenciado em música. Nesse sentido, não é nada extraordinário, é algo acessível, né? É acessível. Viu? Respondi a pergunta? Eu, porque assim, eu vejo realmente que acontece muito disso, né? Principalmente aqui na minha. Eu falo isso, gente, principalmente na região. Às vezes a gente fala assim, onde eu moro aqui, né? Não é grande São Paulo, é interior de São Paulo. E já em São Paulo a gente já tem essa escassez de professores, né? Porque muitas vezes as pessoas elas se formam como
para a licenciatura, mas nem todas querem lecionar, né? Nem todas querem estar ali na linha de frente. Eu sempre falo assim, é muito mais fácil criticar do que ir lá fazer, né? É muito mais fácil. Não, eu faria melhor, eu faria isso, né? Então, assim, é interessante que a gente também tenha consciência. E nem todo mundo, nem todos os professores, né, tem igual foi comentado aqui, né? Existe um preparo também psicológico, né? Além de faltar o profissional, muitas vezes a pessoa também tem aquele psicológico assim, de falar assim, eu não vou dar aula lá na escola, porque a escola do município só é bagunça, a escola do estado só é bagunça, mas enfim, isso aí é um assunto muito extenso. Perguntei porque acho que o material dela, né, eu acho que é importante, porque o que a gente tem, aí vamos colocar de uns tempos para cá, que a licenciatura veio, que todo mundo está começando a fazer, mas antes eram os educadores. E eu acredito que até hoje ainda são os professores de educação de artes. Sabe por que eu falo isso, Karina? Porque eu penso assim, eu divido minha nota com o professor de artes em algumas escolas. Não sei se isso acontece com você. Como que é essa sua experiência em sala de aula? Né? Você tem alguma experiência de dividir esse conteúdo, ou ter que dividir nota, ou a quantidade de tempo de aula, porque a gente sabe que o professor de português e matemática tem mais tempo dentro de sala de aula, o professor de música tem ali 40 minutos. O que você pensa sobre essa questão? Né? Eu queria primeiro, eu estou vendo os comentários aqui que eu não estou compreendendo bem, né? Eu estou vendo aqui uns comentários que eu não estou compreendendo bem. Tem uma pessoa que está fazendo os comentários aqui que eu não estou compreendendo bem. Deixa eu... Né? Eu não estou compreendendo bem os comentários. Eu queria só deixar claro aqui que o... Eu acho que fica fácil da gente responder. O Leandro, ele me convidou para uma conversa. E eu acredito que eu estou aqui para conversar. Eu estou tentando entender o conteúdo desse comentário. Gente, eu sou entrevistador, eu não estou aqui para falar do meu trabalho. Eu gostaria de entender, eu não estou entendendo esses comentários. O Leandro me convidou para uma conversa. Né? Então, eu estou aqui para conversar mesmo, né? Eu estou aqui para falar. Eu não poderia, porque os comentários estão aqui, né? Já que as pessoas interagem, né? Então... Quem interagir, faça perguntas relacionadas ao material. Nós estamos... Vamos lá, para quem está entrando agora, nós estamos falando do material, de um combo, né? Da Karine Teles. É uma entrevista que nós estamos fazendo. Vocês já estão acostumados canal, sabe que toda segunda-feira tem entrevista, né? E aí é um bate-papo que a gente está tendo, tá certo? Quem tiver dúvida, nós estamos falando sobre o combo Sonoridades. Quem já tem esse material, quem pretende adquirir, quem tem dúvidas, quem já ouviu falar, quem tem perguntas, pode fazer. A gente está fazendo uma entrevista com ela e para que ela possa estar aí tirando todas as dúvidas sobre esse material. Mas voltando lá, a gente falando aí sobre essa questão dos materiais, se serve para o educador. Mas você já vivenciou alguma experiência em sala de aula sobre essa questão, né? De você estar ali na linha de frente, educadora musical, e aí você vivenciar essa crítica, de falar, das pessoas comentarem, vejo que muitas escolas têm educador de artes, e vira uma confusão, educador de artes que tem que domina a matéria, o pessoal vai ali complementar, porque é uma aula extracurricular. Você já teve alguma experiência assim, que você gostaria de contar relacionada a isso? Leandro, no momento eu não estou na escola regular, mas eu já trabalhei por um tempo significativo, viu? Na escola regular. No momento, não. Fazem, acho que uns 3 anos que eu saí da escola regular, mas trabalhei bastante tempo. Tanto em escolas públicas como em escolas da rede privada. Trabalhei na educação infantil, no Fundamental 1 e 2. Eu nunca trabalhei com ensino médio. Eu não tenho nenhuma experiência em relação ao ensino médio.
mas educação infantil, principalmente educação infantil e fundamental 1. Eu tive bastante tempo em contato. Eu acho que uma das primeiras necessidades é isso que você já trouxe, que é o entendimento do papel da arte e educação na escola, da música na escola. Então, em alguns lugares, realmente era chamado uma matéria complementar. Eu era uma professora de uma matéria complementar. E isso já torna tão delicado, né? Quando você pensa, aula extra também, tem esse uso, né? Aula extra. Então, até a nomenclatura já leva o conteúdo para um lugar de não valor, de dispensável, né? Então, eu já tive situações, a exemplo, que eu tinha que cobrir toda a educação infantil e que eu tinha apenas 20 minutos para cada intervenção. Tu imagina, você só ter 20 minutos numa sala de aula com as crianças. E aí, Nossa. imagine também o fluxo de crianças, porque se são 20 minutos numa manhã toda, quantas crianças não passavam? E isso foi muito difícil. Inclusive, foi um dos motivos que eu decidi abrir meu espaço na época, porque eu me senti um pouco, depois de muito trabalhar com a educação musical na escola, eu me senti um pouco, peraí, deixa eu dar um tempinho, né? Deixa eu suavizar um pouquinho, porque foi cansativo. Então, passava dessa experiência de não haver tempo suficiente, de ser uma disciplina que era dispensável, de não ter material, né? De não ter material, de eu precisar levar os meus materiais. Passou também por o professor, às vezes, o professor que é o professor regente, né? O professor que está na sala, de não haver essa relação de troca, de parceria. Tem aquele professor que abraça, mas tem aquele professor que não abraça, né, a disciplina. Então, várias realidades existem, né, na escola regular, que você vai vivenciando. Da aula de música ser apenas entretenimento, ou então ser só para calendário festivo. Ah, não, olha, eu quero que ensaie a música para o dia disso, o dia daquilo outro. Então, existem várias questões que eu acho que todos nós aqui, que se tivermos, né, passado por uma sala de aula em uma escola regular, nós vivenciamos. Mas nós precisamos persistir, não adianta só ficar vendo as críticas, vendo os problemas. Nós temos que acreditar no valor desse conteúdo na vida daquela criança, daquela comunidade, daquele grupo. Né? Eu posso agregar aquela comunidade escolar, eu posso agregar aquela criança, eu posso trazer valor para a vida dela, mudança, melhoria de vida, né? E tantas questões que a música agrega. Não apenas pensar em música, porque música é bom para ficar inteligente, música é bom porque vai ter disciplina. Isso a gente já sabe, todo mundo mais sabe. Todo mundo sabe. Isso aí já é algo de isso aí já é natural. Né? A parte motora. Todo mundo sabe que a né? Cognitiva, né? Tudo isso, mas existe o simples que é esquecido, que é o ato maravilhoso e alegre e poderoso de fazer música. Simplesmente estar em contato com ela. Isso por si só é o que importa. É a criança estar imersa, envolvida nessa musicalidade, conduzida por um professor, vivenciada com o professor e com seus colegas, né? Então, eu acho que por isso que o professor, o educador musical, ele é um guerreiro, é um valente, né? Ele acredita no valor do que ele carrega. Por isso que ele investe, por isso que ele faz curso, por isso que ele compra recursos, por isso que ele compra um monte de instrumento, por isso que ele se prepara, por isso que ele entra nos grupos de WhatsApp, né? Você tá lá nos meus grupos de WhatsApp, você sabe bem, todo mundo troca, todo mundo tá ali querendo aprender um com o outro. É por causa disso, porque a gente acredita no valor do que nós fazemos, né? Legal. Pessoal, você que deseja adquirir os materiais da Karine Teres, o link vai ficar aqui no Instagram, vai ficar aqui em cima. Vocês vão clicar no botão aqui em cima. E se você estiver assistindo essa live gravada no canal do YouTube, vai estar também no primeiro comentário e na descrição do vídeo. E eu queria saber o seguinte... Você tem
aqui você tem lá a sua. Você faz parte de um instituto? O que que seria isso? Que eu vejo que você, aqui pelo. Esse instituto aqui de musicoterapia, é o quê? Esse É é a seu Graduale instituto? que você está perguntando? A Graduale? Isso, a Graduale. É seu? Você que criou? O que que é esse Graduale? A Graduale, Leandro, ela é uma instituição aqui de Fortaleza de ensino superior. Ela tanto tem especializações, como ela também tem graduações. E eu estou lá, né? Eu sou professora tanto da especialização de musicoterapia, como eu sou professora também da especialização em arte e educação voltada para o ensino da música. Então, eu sou professora desse instituto, né? Que é um instituto que nós temos aqui, que tem tido essa preocupação com a formação continuada dos professores de música e também musicoterapeutas. Que legal. E se eu fosse, por exemplo, eu geralmente eu gosto muito de Dalcroze. No caso, você tem algum educador musical na sua época que você estudou, que você tinha bastante referente? Meu professor falava assim, né, até pegava no meu pé, né? O meu mestre. Ele falava assim, cara, você tem que ver outros educadores musicais, porque a música não funciona só com o educador. Né? Me formei e o Don Close não sai da minha cabeça. E o seu? Você tem algum? Você teve referência? Você falou, não, eu sou Orff, não, eu sou Kodai, Suzuki. Você tem alguma que você se espelha para construir os seus materiais? Assim, Leandro, eu costumo dizer que eu construo uma coxa de retalhos. O que está por trás, no sentido de fundamentação, é uma coxa de retalhos. Né? Quem aí já trabalhou com crochê, com qualquer tipo de arte, quando você faz um macramê, né, são muitas cores. Quando a gente faz uma coxa de retalhos, são vários pedaços. Claro que eu tenho o Orff, ele é uma abordagem que eu me identifico bastante, não vou negar. Se eu fosse pesar na balança, tem muito Orff em tudo que eu faço, por causa da questão do corpo, do jogo, da criação, da conversa com as outras linguagens artísticas. O Dalcroze também, essa questão da orgânica do corpo, né, do movimento. O Schaeffer, né, isso tudo que o Schaeffer traz em relação a refletir a escuta de uma maneira diferente, você ouvir, perceber o universo musical ao seu redor e dialogar com ele e compreender ele, ter uma experiência. E assim, tem os educadores brasileiros que eu faço questão de referendar. Eu referendo esses educadores. Elvira Drummond, que é um educador, inclusive, da minha região, né? Elvira Drummond, que é daqui de Fortaleza, onde ela é uma mestra para mim, tanto como pessoa, como conhecedora da infância, conhecedora de todas as questões ligadas à aprendizagem. A música, Elvira Drummond, ela nunca para de estudar, ela nunca para de produzir, ela é uma, vamos dizer, ela é um poço, como a gente fala aqui na nossa região, ela é profunda, quanto mais você fura, mais água sai, né? Ela é um poço profundo. E, além da Elvira Drummond, eu tenho alguns educadores que o Estevão Marx, eu tenho muito respeito pelo Estevão Marx, por tudo que ele construiu nesses últimos anos para essa, vamos dizer, essa nova maneira de entender a educação musical no Brasil, uma educação musical brasileira, né, com um sotaque brasileiro, mergulhando nas origens das tradições populares. E tem outros, o Tiago de Luca, que é um querido amigo, que eu tenho um grande respeito. Eu vi. O Tiago de Luca, eu acho muito bonito o caminho que ele percorreu da questão socioafetiva da música, essa dimensão da música promovendo encontros, promovendo relações, né? A música ser um lugar de encontro, fazer música ser um lugar de encontro.
E também eu respeito muito o Ira Kuliman, né? O Ira Kuliman é um educador do Música em Movimento que também trouxe um vigor, um frescor à educação musical brasileira. Tem- E tem muitos outros, né? O que eu digo é uma concha. Eu faço, eu costuro. Marcos Vieira, eu admiro e também reconheço o Marcos Vieira. O Marcos Vieira, ele é muito didático, ele construiu um caminho muito, muito bonito e muito agregador. Você pega o material do Marcos, você entende bem onde ele quer chegar. Então, são alguns dos nomes, né? Mas eu tenho uma pegada off muito forte. Isso aí é inegável. É importante a gente falar isso, por quê? Porque às vezes a pessoa, né? Pessoa que quer comprar um material, muitas vezes ela pega e ela tem essa mentalidade, né? Ela fala assim, ah, mas eu gosto de tal educador. Será que esse material trabalha, né? Esse tipo de conteúdo que eu gosto, né? Então, gente, já sabe, você também tem essa empatia aí, ó, é um material que vai servir muito para Uhum. você. Professor, você tem alguma experiência com educação especial? Não, sem dúvida. É, Né? Não, é, não tenha dúvida disso, por isso que ela está aqui eu hoje. fui para Você musicoterapia quer por fazer causa das crianças atípicas, né? Por causa das crianças atípicas que iam chegando, porque acontece muito isso. Às vezes o pediatra, Eu vou abrir. né? O pediatra, Pode né? Às concluir, vezes o concluir. pediatra, às vezes o fonoaudiólogo chega para a mamãe e diz: Ó, procura um professor de música, a música vai ajudar. E chegavam para mim. E eu percebia que eu precisava compreender melhor, é por isso que eu fui para a musicoterapia, depois de trabalhar muito com autismo, com síndrome de Down também, né? Então, Gente, eu vou fazer algo diferente aqui hoje. Vocês têm um minuto para escrever uma pergunta. E das perguntas eu vou escolher qual é a pergunta melhor e ela vai responder. Tá certo? Então vocês têm aí um minuto para fazer uma pergunta. Pode digitalizar aí. Eu vou escolher três, dessas três eu vou escolher uma. Ela vai ver qual é a mais interessante para responder. Então escreva aí no comentário, você pessoal. escolhe, Leandro, você escolhe. Eu escolho. Então, vamos lá, Escolha gente. você, me deixa. Aproveita essa oportunidade, porque nós estamos com uma musicoterapeuta aqui, vamos colocar assim, porque ela tem bastante conhecimento aqui, né? Eu acredito que, não menosprezando nenhum dos Estou entrevistados, buscando sempre. Todos nós somos aprendizes, né, Leandro? O tempo todo, né? todos todos nós. Então vamos lá, pessoal. Tem um minuto aqui, vai passar. Se ninguém fizer, a gente vai fazer a finalização. Uma pergunta aí, pode fazer três. Eu vou escolher uma. Vamos lá. Vamos lá. Agora todo mundo perde a vergonha aí. Faça a pergunta relacionada à musicoterapia. Às vezes você tem aí na sua cabeça uma pergunta, nossa, eu gostaria de saber sobre isso da musicoterapia. Né? Porque todo mundo hoje vem nessa onda de licenciatura, licenciatura, licenciatura. Aí entra na licenciatura, começa a ver esse caminho da musicoterapia. Então hoje, tá aí, ó. Se você quiser fazer uma pergunta, é algo que eu estou abrindo para vocês. Vamos lá. Quem vai fazer uma pergunta? Opa! Vamos lá, vou aguardar mais um minuto. Agora começou! Aê! Olha lá, vou ler as perguntas, tá? Vou ler as perguntas. A primeira aqui, só queria alguma dica de atividade para o trabalho de musicoterapia. A outra pergunta, às vezes os pais não sabem sobre situação do filho, vírgula, mas não comentam nada sobre isso. Aí, no decorrer das aulas, vamos percebendo é uma pergunta, Eu acho que não deu para completar, às né? vezes, é, não entendi. Você quer saber? Ah, tá. Acredito que seria mais ou menos assim. Vamos lá. Ó, tem situações que o filho tem. Que os pais não sabem sobre a situação do filho.
algum problema que ele tem, Uhum. né? O musicoterapeuta, ele entra nisso e fala, olha, seu filho tem, por exemplo, tem TDA, TDAH, alguma coisa assim, eu não lembro agora. TDAH. Por exemplo, TDA, né? É isso mesmo, né? Ou, sei lá, ou tem um outro tipo de algo que seja classificado especial, autismo, Uhum. acho que seria essa pergunta. Uhum. Eu acho que essa pergunta aqui, por não ser uma pergunta, né, mas está aqui, eu acho que ele não conseguiu complementar, né, foi o Ivan. Não sei se eu interpretei legal, Ivan. Seria isso mesmo a sua pergunta? Se o musicoterapeuta consegue identificar se a criança tem algum tipo de problema? Acho que seria isso. Uhum. Dicas, ela deu várias. Se você voltar, essa daqui, ó, dicas, ela deu várias. No começo, Fernanda, você vai assistir a live no início, que ela deu um monte de dicas. Se você está precisando de atividade para trabalho na musicoterapia, ela pegou o notebook lá e deu algumas variações. Acho que essa pergunta aqui seria importante. Acho que é isso que o Ivan quis dizer. Vamos ver lá embaixo se ele mandou para a gente a continuidade. Ó, ele falou, não deu. Não deu para completar. Vou fazer. Que às vezes limita o número de caracteres aqui no chat. A Kelly fez uma pergunta. Qual a melhor maneira de iniciar a música com criança pequena para melhorar a Uhum. linguagem? Tá. Então, aí se der tempo, Ivan, a gente responde, tá bom? Eu não quero fazer a sua pergunta. Se der tempo aqui, a gente tem poucos minutos. E aí? Eu Dá ou não respondo dá? essa da Kelly? É essa? Pronto. Importante essa daí. Eu acho que é importante, porque de identificar, né, acredito que toda criança, quando ela entra numa escola, ela tem um laudo, né, ela é avaliada. Então, o musicoterapeuta ele vai só aguçar, melhorar aquele problema que já foi identificado quando a criança entra na escola, né? Às vezes tem crianças que realmente entram sem laudo, né? Acontece isso, às vezes os Sim, pais ainda não perceberam, ou perceberam e não querem entender, não ainda aceitam, não né? atravessaram esse processo de acolhida para aquela situação, né? Então, existe isso, e o professor é muito importante nisso, que o professor, por ele ter esse conhecimento, ele ajuda os pais até nesse caminho. Os outros profissionais que atuam na escola, psicopedagogo, se a escola tem um fonoaudiólogo, tem vários profissionais, né? A escola hoje tem uma equipe bem vasta. Né? É muito grande. Tem 10 minutos para Vamos responder lá, e Kelly. deixar uma mensagem. Kelly, ó, coisas relacionadas ao sentido da linguagem, né? É pensar muito nos jogos, nos brinquedos verbais. Todo brinquedo verbal, parlenda, quadrinha, versinhos, cantigas de rodas, eles já trabalham essa consciência fonoaudiológica, né? Quando você pensa que você canta, né? Palavras que têm repetição, quando você brinca. Vamos lá, música do Cheiro. No baú tem cajá, já. Tem cajá, tem maçã. Tan, tan, tan. Você está trabalhando linguagem, cantando. Então, as quadrinhas, as parlendas e as canções são ótimas maneiras da professora, né? Ela está agregando nessa criança, no desenvolvimento dela, da fala dela, né? E se é uma criança não verbal, se é uma criança que é atípica, que não é verbal, vai auxiliar também na escola essa questão de brincar com esses jogos verbais que nós chamamos, né? Nós chamamos. E uma mensagem para a gente finalizar a nossa Uma live de hoje. mensagem? Bora lá. Primeiro eu quero agradecer, Leandro, pelo convite, tá bom? Ó, muito obrigada por essa conversa, foi um prazer. Você é sempre bem-vindo, tá? Lá no grupo do Som na Caixa. Agradeço por sua parceria, né? Você ter essa parceria, você vive, né? O seu trabalho, né? Fazer essa ponte entre os professores que desenvolvem, os professores que querem adquirir esses recursos, cursos, né?
Quero agradecer a você pelo seu papel, o seu trabalho. Quero agradecer a todos que passaram por aqui, claro, tiveram separado o seu tempo. E a minha mensagem, gente, no meio disso tudo, primeiro vão lá no Som na Caixa, Vivências Musicais, quem não me conhece, para me conhecer, né? Porque essa coisa de live cruza-rede, isso é legal, né? Às vezes as pessoas que lhe conhecem passam a me conhecer e as que me conhecem passam a lhe conhecer. Isso é muito legal, o cruzamento de redes. Então, Som na Caixa, Vivências Musicais, vão lá.